Olá, meu nome é Jonathan e hoje vamos falar sobre planejamento de manutenção. Nos dias de hoje, toda a indústria, independente do segmento, busca cada vez mais disponibilidade de fábrica. Para que isso aconteça, a manutenção precisa ser muito bem programada, porque para ter mais disponibilidade, você tem menos tempo de manutenção, ou seja, não pode ter quebra. Para isso, o setor de planejamento de manutenção se tornou um braço fundamental, tanto para a gestão de manutenção quanto para a gestão de processos. Hoje, podemos dizer que o princípio de planejamento é dividido em 6 principais tópicos e falaremos de todos eles brevemente a seguir. Tópico 1: princípio de planejamento. É muito importante que todas as plantas tenham uma pessoa dentro do quadro de manutenção que seja o planejador ou programador. Tá? Essa pessoa terá a função única e exclusiva de planejador de manutenção. Quais as suas principais atribuições? Planejar o trabalho de emergência, buscando diminuir ele cada vez mais, tentando incluir em rotas. Acompanhar o andamento de ordens de serviço, sempre por criticidade de atendimento e mantendo uma eficiência operacional padrão. Acompanhar o pedido e a necessidade de peças sobressalentes, para que no momento de uma programação de parada, o kit necessário, as peças necessárias, os lubrificantes necessários estejam à disposição do manutentor. Monitorar os trabalhos realizados e manter os indicadores atualizados e tornar-se um braço essencial para o gestor da manutenção. O planejador hoje é a pessoa que tem todas as informações necessárias para que o gestor de manutenção tome decisões e possa solicitar perante direção ou gerência corporativa um adiantamento de prazo de manutenção, programar uma grande parada, para que a fábrica mantenha a disponibilidade necessária. Os principais pontos do tópico 1 são esses: planejar o trabalho, acompanhar o andamento, acompanhar o pedido, monitorar os trabalhos e atualizar indicadores. Tópico 2. O planejador de manutenção deve se concentrar em organizar o trabalho do futuro e o do presente da manutenção, além de fazer a alocação correta dos custos e manter informações bem confiáveis para os setores que são clientes da manutenção. Os principais itens do tópico 2 são identificação do problema, definição do objetivo, raiz do problema, contramedidas, acompanhamento e padronização. Para que isso aconteça, os tópicos do item 1 têm que funcionar. Exemplo, acompanhamento de manutenção emergencial. Isso vai fazer que aconteça uma identificação do problema. Com essa identificação do problema, se define o objetivo, que é diminuir manutenção emergencial e gerar uma rotina de manutenção para um item específico. Quais foram as raízes do problema? Por que esse problema veio acontecendo e se tornou emergencial? A partir de definição, de ter esta definição, se inicia a contramedida. Se toma medidas para que esse problema não aconteça mais. O próximo passo é o acompanhamento. Realmente foi eficaz? Realmente teve uma queda? Não está mais tendo manutenção emergencial neste ponto específico? Se realiza a padronização. Ok? Tópico 2. Identificação do problema, definição do objetivo, raiz do problema, contramedidas, acompanhamento e padronização. Tópico 3. Para que você tenha uma facilidade maior e informações mais assertivas e mais confiáveis, utilize padrões internacionais no seu programação, no seu planejamento de manutenção, como as normas de ISO. Tá? Isso vai facilitar muito a vida do programador, do planejador e até mesmo dos executantes. Tudo deve ter um histórico. Todo equipamento deve ter um registro. Os databooks, aonde constam informações do equipamento, informações de manutenções periódicas, kits necessários. Dentro desse registro, incluir registro de compras, registros de intervenções, o tempo que a manutenção demorou para ser efetivada, o tempo que demorou para ser executada, para que você calcule MTBF e MTTR por equipamento. Uma fábrica, uma planta que inicia do zero,
Essas informações são mais fáceis de ter, porque no próprio projeto você já começa a receber os databooks. Automaticamente, o planejamento e a programação de manutenção se torna mais fácil de fazer girar, porque você já tem as informações necessárias para o primeiro passo, para o primeiro ciclo das manutenções. Uma planta que não tem isso, que já funciona há anos e que busca a implementação, eu sugiro que se trabalhe por criticidade. Tá? Atente primeiro para os equipamentos que podem parar a sua fábrica e traga para a data zero. Faça a programação, efetue as preventivas e dali adiante comece a atender os demais. Inicialmente o custo disso é alto, mas tem que pensar ao longo prazo. Tópico 4. Uma vez que as tarefas foram todas identificadas e o sistema já começou a girar, é muito importante que se garanta que o campo, que os manutentores, os executores, sigam todas as diretrizes pré-definidas. Seja elas como POP, seja ela como coleta de dados, seja ela como tempo de execução, buscar seguir à risca, para que seja feita as correções necessárias, com informações reais. Nem tudo que é programado vai ser 100% certo. A execução, normalmente, na maioria das vezes, se torna um pouco diferente do que foi planejado. As informações têm que ser exatamente coerentes e assertivas para que a programação seja cada vez mais real e tenha informações cada vez mais certas para decisões estratégicas da gestão de manutenção. Tópico 5. Não se deve alterar procedimentos. Não se deve inventar novo procedimento a cada ciclo do processo de manutenção. Se deve aprimorar o procedimento existente. Mudanças geram, às vezes, quase sempre, não às vezes, um desconforto na execução. Às vezes uma pequena mudança faz com que a execução seja uma catástrofe. Então busquem sempre aprimorar o que já existe. Não precisa reinventar a roda. Muito antes, pelo contrário. Você precisa melhorar a eficiência dela. O planejador deve sempre buscar a melhora do padrão existente, juntando com a experiência dos técnicos de campo. Essa junção é sucesso na certa. O tópico 5 foca no quê? Não alterar procedimentos. Buscar sempre melhorar o existente. Tópico 6. Baseado nos dados que você conseguiu coletar e ter histórico com os 5 passos anteriores, você pode sim chegar ao momento de tomar uma decisão estratégica e poder aumentar o tempo de manutenção ou de intervenção de um equipamento X, tendo a informação do planejador e do técnico de manutenção unidas conforme vimos no tópico 5. Através de uma análise debatida, levada para a gestão, é possível sim aumentar esse tempo e ter uma maior disponibilidade de fábrica e um menor custo de manutenção dentro desse período. Utilize também todos os históricos para trás para medir o quanto tempo seus técnicos realmente estão envolvidos com o processo. Utilize também para ter noção de atrasos. Atrasos normalmente são falhas de programações. Acontece, mas a ideia é que isso diminua cada vez mais. Diminuindo os atrasos, você vai diminuir consequentemente as suas intervenções não programadas. Meça também a sua disponibilidade de fábrica, não só no global, mas sim por área. E utilize isso como métrica de eficiência da sua própria equipe. Tá? Todos os seus históricos serão extremamente necessários para decisões estratégicas. Cada tópico que vimos, um amarra o outro. Uma falha em algum dos tópicos ou achar que algum deles não tem importância, no final seu resultado não será o esperado. Pessoal, os tópicos são esses. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais.